Bom dia, daremos início à aula de física, aula de número 9. E o nosso assunto é a segunda lei de Newton. Então, vamos ao slide. A segunda lei de Newton também é conhecida pelo princípio fundamental da dinâmica e afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Então, esse aqui é o princípio fundamental da dinâmica. Então, de acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada. Então, por exemplo, aqui a gente aplica uma força de 2 newton a um corpo de 1 quilo, e a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Se a gente inverter a fórmula, a gente vai ter a força dividido pela massa. Então, dividindo 2 por 1, a gente tem 2. Dividindo 2 por 2, dá 1. Dividindo 2 newton por meio quilo, uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E 2 divididos por 4 vai dar 0,5 metros ao quadrado. Ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração, que será dependente de sua massa. Sendo a inércia definida como a resistência de um corpo para alterar seu estado de movimento, podemos dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como a medida da inércia de um corpo. A primeira lei de Newton a gente viu na semana passada, né? Que é a lei da inércia. Então, a gente tem que ter em mente que a massa de um corpo é uma medida da inércia. Quanto maior a massa, maior vai ser a inércia. A força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por módulo, direção e sentido. O módulo é a intensidade, a direção é horizontal, ou vertical, oblíqua, e o sentido vai ser aí, né, se a direção for horizontal, o sentido vai ser ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. E a unidade no Sistema Internacional para a Força é o Newton, que representa quilograma por metro por segundo ao quadrado. Na segunda lei, a massa do objeto, m, é a constante de proporcionalidade da equação e é a medida da inércia de um corpo. Dessa forma, se aplicarmos a mesma força em dois corpos com massas diferentes, o de maior massa sofrerá uma menor aceleração. Daí concluímos que o de maior massa resiste mais às variações de velocidade. Logo, tem maior inércia. Então, aqui um corpo, né, com aceleração igual a zero e uma aceleração positiva quando aplica-se uma força sobre ele. Então, a massa medida da inércia. Não pode esquecer disso, tá? A massa de um corpo deve ser vista como uma propriedade da matéria que indica a resistência do corpo à alteração da sua velocidade, ou seja, a massa mede a sua inércia. E a unidade de medida de massa, a unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Muitas vezes, muitos exercícios fornecem o valor em gramas, aí a gente tem que fazer a transformação. A massa de um cilindro padrão de platina iridiada representa a medida correspondente a 1 quilograma. Isso foi convencionado já há muito tempo atrás. Então, esse cilindro está guardado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, que fica na França. Se a gente pensar, quanto que é um newton? Um newton vai ser a força imprimida a um corpo de 1 quilograma
e que provoca uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, a cada segundo, a velocidade vai aumentar em 1 metro por segundo. Então, 1 newton igual a 1 quilograma por 1 metro por segundo ao quadrado. A força-peso de um corpo é a força gravitacional exclusivamente atrativa, produzida por um segundo corpo de grande massa, como a Terra, a Lua ou o Sol. De acordo com a lei da gravitação universal, dois corpos que contenham massa atraem-se com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Força, peso, força gravitacional ou simplesmente o peso são fundamentalmente a mesma coisa. No entanto, é bastante comum que confundamos os conceitos de peso e massa, que são diferentes. Enquanto o peso é uma força, medida em newtons, a massa de um corpo é a quantidade de matéria nele contida, que é medida em quilogramas. Então, aqui a gente tem o peso apontando para o centro da Terra. Então, é uma força, que é medida em newton. A força gravitacional peso é uma força de campo que surge devido à atração das massas, ou seja, a matéria atrai matéria. É direcionada sempre para o centro dos corpos que se atraem. Aponta para baixo, então. Então, em qualquer, se a gente falar do planeta Terra, né? A força gravitacional varia um pouco de acordo com a latitude, mas normalmente nos nossos exercícios a gente arredonda para 10, mas pode ser 9,81, 9,82. Então, lembrando que peso é diferente de massa. Tá? Massa é uma grandeza escalar, ou seja, se eu tenho um pacote de 1 quilo, está bem definido que ele tem 1 quilo. Né? Agora, se a gente fala em peso, peso é a grandeza vetorial. Claro, no caso aqui, sempre o peso está apontado para o centro da Terra. E o peso é uma força de atração, então, cujo produto é a massa vezes a gravidade. Aqui tem uma tirinha, né, onde fala para o Garfield, você está muito gordo. Ele, estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Daí ele pensa novamente, falou. E aonde vai? Ela pergunta. Aí ele responde, a um planeta cuja gravidade seja menor. Então, se a gente comparar o peso de uma pessoa aqui na Terra e na Lua, por exemplo, na Lua o peso vai ser bem menor, porque a atração lá é menor. A descoberta da gravidade. A força da gravidade foi descoberta por volta de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton. Como Newton descobriu essa força invisível, não se sabe se a história é verídica, mas contam que em um certo dia, ao repousar sob uma macieira e ser acertado por uma maçã, o cientista resolveu estudar o motivo pelo qual os corpos são atraídos para a superfície do planeta. Então, Newton estava aqui, estava repousando, aí a maçã caiu na cabeça dele e surgiu a ideia, né, de gravidade. Na física moderna, a descrição mais exata da gravidade é dada pela teoria geral da relatividade de Einstein. Essa teoria postula que a gravidade é uma consequência da curvatura espaço-tempo que regula o movimento de objetos inertes, ou seja, aqueles que não têm movimento. Sabemos que os objetos só podem ser acelerados se houver forças atuando sobre eles. Claro, se vocês estão jogando futebol, para acertar o gol tem que dar um chute, né? Então, esse chute seria uma força também.
A segunda lei de Newton nos diz exatamente quanto um objeto será acelerado por uma dada força resultante. Então, a equação, novamente, né? Aceleração igual a somatória das forças, porque num corpo pode estar agindo mais de uma força. Tá? Então, a somatória ou a força resultante vai ser dividido pela massa. Olhando para a fórmula da segunda lei de Newton, mostrada acima, podemos ver que a aceleração é proporcional à força resultante, ou seja, somatória das forças. E inversamente proporcional à massa m. Em outras palavras, se a força resultante for dobrada, a aceleração do objeto seria 2 vezes maior. Da mesma forma, se a massa do objeto for dobrada, sua aceleração cairia pela metade. Então, aqui novamente, a aceleração é igual a força sobre massa. E lembrando que a aceleração é a variação do movimento, da velocidade, dividida pela variação do tempo. Depois tem um exercício, aliás, agora já temos um exercício onde a gente vai aplicar justamente isso. Tá? Então, aqui a gente vai usar equações da cinemática e da dinâmica. São exercícios complementares, tá? Esses não estão na apostila. Os que estão na apostila são bem fáceis de resolver. Gostaria que daí vocês resolvessem sozinhos. Então, número 1. Em um acidente, um carro de 1.200 quilos e velocidade de 162 quilômetros por hora, chocou-se com um muro e gastou 0,3 segundos para parar. Marque a alternativa que indica a comparação correta entre o peso do carro e a força, considerada constante, que atua sobre o veículo em virtude da colisão. Bom, a gente vai ter que achar a aceleração. Ah, ele não forneceu o valor da aceleração, então a gente vai ter que calcular. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A velocidade, o tempo aqui ele deu em segundos, certo? Então, a gente vai ter que transformar esses 162 km por hora em metros por segundo. Então, primeiramente, a gente vai dividir os 162 por 3,6. Ah, então, a resposta já está aqui, ó, 45 metros por segundo. A partir do movimento uniformemente variado, podemos determinar a aceleração do veículo. Essa aqui é a equação da velocidade, tá? Do mRUV. Então, velocidade final. Qual foi a velocidade final? Se o carro parou, aqui, a velocidade final é 0. Tá? Então, a gente vai substituir 0 igual 45, né, que é a velocidade inicial que o carro estava quando bateu no muro, menos, porque a velocidade diminui, né? Se a velocidade inicial era 45 e a final 0, quer dizer que a aceleração é negativa. Então, menos a que multiplica o t, que é o tempo. O tempo é 0,3. Então, passando dividindo, né, a gente vai ter aceleração igual 45 divididos por 0,3, portanto, a aceleração vai ser de 150 metros por segundo ao quadrado. Agora, a gente achou a aceleração, a gente vai achar a força resultante. Então, aplicando a segunda lei de Newton, podemos determinar a força feita pelo muro sobre o veículo. Então, a massa do veículo era 1.200 quilos, multiplicado pela aceleração, que é 150, ou seja, a força resultante aplicada pelo muro no carro, 180 mil newton. O peso do veículo é dado pelo produto da massa pela aceleração da gravidade, portanto, 1.200 multiplicado por 10, que o exercício forneceu aqui como para a gente adotar, né, a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado,
ou seja, o peso é 12.000 newton. Mas ainda não terminou. Ele quer saber a relação, né? Ou seja, a razão, ou seja, a divisão. Então, a razão entre a força feita pelo muro sobre o carro e o peso do carro é, portanto, 180.000 divididos por 12.000, a gente vai ter valor de 15. Portanto, o peso do carro é 15 vezes menor que a força feita pelo muro sobre o veículo. Mais um exercício. Sobre um corpo de massa igual a 20 quilos, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que corresponde a 60 newton e 20 newton. Aqui são duas forças aplicadas no mesmo corpo, só que elas estão em sentidos opostos. Então, o que a gente vai ter que achar? A gente vai ter que achar a resultante, a força resultante, ou seja, 60 menos 20. Então, a nossa força resultante vai ser de 40 newtons. Determine a aceleração em que o objeto movimenta-se. Então, a 60 menos 20 dá 40, e aí é só aplicar na segunda lei. 40 igual a 20, que é a massa, né? Multiplicado por A, ou seja, o 20 passa dividindo, a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. 3. Durante um intervalo de tempo de 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de massa 8 quilos, que está inicialmente em movimento retilíneo, com velocidade escalar de 9 metros por segundo. Sabendo-se que no fim desse intervalo de tempo, a velocidade do corpo tem módulo 6 metros por segundo, na direção e sentido do movimento original. A força que atuou sobre ele tem intensidade de quanto? Então, aqui ele forneceu o valor das velocidades, tá? A velocidade inicial, 9 metros por segundo, velocidade final, 6 metros por segundo. Quer dizer que a aceleração vai ser negativa, né? Já que a velocidade está diminuindo. Então, a partir do movimento uniformemente variado, podemos determinar a aceleração do corpo. Novamente, velocidade final igual a velocidade inicial mais AT. Substituindo, velocidade final 6, velocidade inicial 9, menos 4, e multiplica o tempo de 4 segundos. A gente passou o 4A para a esquerda e o 6 para a direita. Então, na verdade, 9 menos 6 dá 3, tá? Então, a aceleração vai ser, o 4 passa dividindo, 3 quartos, que é a mesma coisa que 0,75 metros por segundo ao quadrado. E por meio da segunda lei, a gente tem que a massa é 8 multiplicado por 0,75, ou seja, 6 newton. Como após a aplicação da força, a velocidade do corpo diminui, podemos concluir que a força é oposta ao movimento original do móvel. E encerramos a aula de hoje. Agradeço a presença de vocês, muito obrigada.